Terapia, yoga, meditação, corrida, uma relação saudável com o trabalho. A saúde mental pode morar em lugares bem diferentes, mas uma coisa é certa, não tem como encontrar bem-estar na vida sem ela. E você, tem se cuidado? Desde que ganhou o Big Brother, ela gravou disco, cantou num monte de lives. Aliás, aquela com o Gil foi linda demais. Participou de dezenas de programas de TV, deu infinitas entrevistas e fez muita publicidade. Claro que assim, sabemos que é um privilégio, né, Juliette, ter tanta coisa para fazer num país com tanta gente sem emprego e tal. Mas emendar um trabalho no outro, sem respiro, tem um preço, assim, no bem-estar, eu acredito. Sim. Então vamos ver agora com você aqui se essa conta tá fechando. Será que tá? E aí? Tá tudo bem fora do Stories? Não muito. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que, assim, eu sempre fui acostumada a trabalhar muito, a descansar pouco, ok. Mas eu acho que o que mais, não é nem o físico, estar num lugar, estar em outro, eu acho que é o psicológico. A cobrança, a pressão e a vontade de fazer tudo certinho e de aproveitar o máximo possível tudo que está acontecendo. Então eu acho que essa sensação, assim, cansa muito psicologicamente. Da cabeça você cuida? Faz terapia, análise? Como é que você cuida? Olha, quando eu tô mal, eu ligo para minha terapeuta, que não é só uma terapeuta, ela é uma psiquiatra, na verdade. A doutora Mônica, ela era a responsável pelos estudantes da USP, uma psiquiatra, porque comigo tinha que ser psiquiatra. Né? Tinha que ser assim. Entendi. Aí, quando eu tô mal, eu chamo para ela, falo, doutora, eu tô precisando muito conversar, porque aí resolvo, aí dou uma pausa. Resolve o problema. Eu dou uma pausa, mas foi bom. Eu nunca tinha feito terapia até eu ter 2 crises de ansiedade na pandemia. E aí, quando eu vi que aquele negócio dava um mal-estar, dava tontura, o coração acelerava, e era tudo por responsabilidade minha, eu falei, estou precisando de ajuda. Você sabe que tem um filósofo, ele, enfim, controverso, mas um homem da época dele, então a gente não tem que levar em consideração tudo que ele falou, tá? Não pode trazer para o tempo de hoje, que é o Arthur Schopenhauer. E ele falava que a gente precisa de 1 hora de exercícios vigorosos por dia para equilibrar o ritmo interno com o ritmo externo. Isso para mim faz muito sentido, porque eu acho que por dentro eu sou... Sim. E aí se eu equilibro com fora, me ajuda e o exercício me força uma respiração em ritmo. Então se eu estou fazendo esteira, exercício aeróbico principalmente, me ajuda muito a respirar. E as minhas crises de ansiedade, elas se manifestam muito nessa coisa da respiração. A falta de ar, eu começo a não conseguir respirar, então o exercício é fundamental. A terapia me ajuda grandemente, foi uma boa... Eu tive dificuldade em começar a terapia. Eu tinha uma desculpa do tempo, assim, eu falava, eu não quero mais um compromisso. Mas aí chegou uma hora que eu percebi que eu estava chegando num nível que eu precisava de ajuda, que não dava mais. As pessoas ao meu redor, meu marido, meus amigos dizendo, você tá adoecendo, não dá. Eu tomei ayahuasca 3 anos seguidos aqui do lado da sua casa, né? Fiquei 3 anos, porque eu fiquei fanática. E eu não teria feito se eu não tivesse sido fanática. Foi ótimo ser fanática, sabe? Porque eu fui sem ego, fui sem pensamento, vou fazer essa experiência de autoconhecimento, sabe? Sim. Eu tomei todas as drogas que eu queria tomar, mas o Daime não é. A ayahuasca não é uma droga. É tanto que eu ia com medo, palpitações. Todas as vezes era uma conquista, uma nova conquista para mergulhar para dentro de mim, e foi um divisor de águas na minha vida. A ayahuasca foi um divisor de águas. Eu era uma pessoa, virei outra pessoa. Que bacana. Ele realmente é transformador para quem faz aquilo com essa seriedade. Essas terapias têm transformado a vida de muita gente. São terapias que acontecem cada vez mais como cura mesmo, para muitas Sempre coisas. Sempre foi proposto pelo Timothy Leary, quando ele entrou com a coisa do LSD, os cogumelos, todas as culturas que usam essas drogas do saber, né? São elementos da natureza. Se você usa com esse propósito, aquilo faz você... A análise não faz isso.
Porque a análise, ela é racional, ela é da razão, só a razão. E a gente está falando de outra E coisa a gente mais está falando de um profunda, né? todo. Aham. Tem coisa impressa em você que você nem sabe, que você não vai conseguir atingir. O racional é muito esperto, ele engana. E a ansiedade e a tristeza, elas fazem parte, né? Você costuma destacar, são parte da vida. Com né? certeza. Agora, quando é que elas podem se tornar transtornos? Tudo em termos de comportamento mental não é uma diferença qualitativa, é quantitativa. O que significa isso? Todo mundo tem ansiedade. Eu até digo o seguinte, quem não tem ansiedade é psicopata, é uma pessoa fria, calculista. Então, se você diga para mim, eu estou ansiosa, eu falei, graças a Deus. Né? Porque, assim, ansiedade é necessário. Ansiedade está ligada ao nosso sistema do medo. E o medo está ligado ao sistema mais primitivo de preservação da vida, sobrevivência. Então, assim, a gente sempre vai ter esse instinto de preservar a espécie. Né? Então, isso é ansiedade. A ansiedade, ela só se torna patológica quando ela entra numa quantidade grande e começa a paralisar a sua vida. Então, a gente tem os transtornos de ansiedade, que aí a gente inclui o pânico, que todo mundo conhece, que é uma imensa ansiedade num curto espaço de tempo. Você tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, aquelas pessoas que estão sempre como se tivessem 220 volts. A pessoa está sempre apavorada, sempre com medo. Você tem o próprio TOC, que são os pensamentos obsessivos, né, e ritualizados, que são aquelas pessoas que estão sempre pensando negativo, dão um valor para o que pensa, como se a gente fosse o que pensasse. A gente é o que faz. Porque o pensamento é uma coisa que o cérebro forma. E o cérebro é uma máquina programada para formar o quê? Pensamentos de proteção, para evitar que você sofra, evitar que você morra. Ele funciona assim, o tempo todo. Então, quando eu tenho um pensamento estranho e falo assim, gente, muito estranho, horrível esse pensamento que eu tive. É sinal de que você tem uma consciência maior que rejeita aquilo. Aquilo não é você. E eu acho que a falta de diálogo, ela realmente afeta bastante o nosso bem-estar, né? Eu vou concordar contigo muito, assim, e até dizer, se há uma habilidade básica para a gente, vamos dizer assim, cultivar a saúde mental, cuidar da saúde mental, cuidar de si, é a escuta. Né? Porque a escuta te põe em contato com o outro. A escuta começa pela escuta de você mesmo. Né? Em geral, aquele que gosta de falar é para não se escutar. Né? A escuta cria, a escuta faz você brincar, a escuta faz você lidar com a solidão. Bom, que mais você quer para assim, começar a viagem do bem-estar?